uma tarde inteira. Vamos lá para o nosso resumo da semana, começando com Frieren e o capítulo 4 da segunda temporada. E tá na cara aí o que foi o começo do capítulo 4. Terminou, lembra lá no episódio anterior 3, da Ferne conversando com a Frieren sobre o encontro que ela iria ter lá com o Stark e tal. Então, primeira parte do episódio da Frieren se resumiu ao encontro deles. Então, vamos lá fazer um recap aqui e discutir um pouco da diferença entre mangá e o próprio anime. É bem parecido, essa semana não teve muita diferença entre o que aconteceu dentro do anime e do mangá. E foi um episódio bem tranquilo. E assim, depois teve a segunda parte, mas ele foi legal. Então, o episódio finaliza lá com o vestido da Ferne e eles saindo para um encontro. Então tá entre os dois ali, tanto a Ferne quanto o Stark, eles vão para o encontro. Só que qual é o detalhe? O Stark não sabe para onde levar a Ferne porque ele não a conhece tão bem. E aí ele pede ajuda a Frieren, só que a Frieren dá o que ela gosta de fazer, né? De passear no mercado, de olhar lojas de magias, etc. e tal, comer. E aí o encontro, o encontro que era para ser um encontro supostamente romântico, passa a ser um encontro mais casual, né? Um momento, como diz no mangá, o nome desse capítulo é um momento tranquilo. E realmente é um momento muito tranquilo do anime. Onde eles vão passear pelo vilarejo. É um encontro. É um encontro. É um encontro. No mangá é um momento tranquilo. Então eles vão passeando, eles falam um pouco da roupa e tal no anime, no mangá, e diz que ela tá bonita. E, bom, dentro desse contexto, o Stark não sabe o que vai acontecer nesse encontro. Não é? Então eles começam a passear e assim por diante. E aí passa por algumas lojas que vendem condimentos, aí ele compra, no anime é até muito bom, que ele não sabe mais o que fazer, ele diz, tá com fome? Ela diz, não tô com fome, mas vamos comer, né? Aí ele compra um negócio do tamanho do mundo lá para os dois comerem. Não é um negócio maluco do tamanho do mundo e os dois começam a comer parece um pastel, né? Aqueles bolinhos de arroz. É um bolinho pronto. Aqui tá no mangá também tem essa cena, os dois comendo um bolinho de arroz. Mas tudo dentro dessa perspectiva era algo que não que o Stark gosta de fazer e não que a Ferne gosta de fazer. Tanto é que ele pergunta. É só da Frieren. É o que é a Frieren. E aí, em alguns momentos, eles se pegam falando sobre a Frieren. E aí deixa de ser um encontro, né? Eles estão conversando, aí ela pergunta, mas por que a gente está conversando sobre ela? Né? Enquanto a gente poderia estar conversando sobre outras coisas, sobre o que a gente gosta. E aí tem um detalhe interessante que chega que o Stark não sabe falar com mulher. Que o Stark não sabe falar exatamente, ele tem essa dificuldade. E a Ferne, ele pergunta, e aí, no final aqui, essa cena é muito bonita, no anime, o que você achou do nosso encontro, né? Ela disse, eu esperava mais, né, do encontro, porque o que a gente tem? A gente tá no encontro, mas se limitou a falar coisas da Frieren e fazer o que ela gosta de fazer, não o que a gente gosta de fazer. Aí o Stark, ele conta a verdade. É porque eu não sabia exatamente como lhe agradar e eu perguntei a Frieren o que seria interessante. E aí a Ferne ficou feliz porque ele se predispôs a procurar o que ela gostava, mesmo que a Frieren não falando muita coisa útil, né, nesse caso, mas ele se importou em procurar. Então ele se importar em procurar tornou esse encontro muito bom, não foi? Mas assim foi um encontro mesmo. Ele não sabe falar. Mesmo ele não sabendo falar. E aí o que acontece? Passado o encontro, eles vão para o Planalto Norte, que inclusive acho que é esse mesmo nome lá no anime, se não me engano. É o Planalto Norte. O que é o Planalto Norte? É a seção ao norte das cidades em que ele está. Só que tem um detalhe. Antes da gente fazer a live, eu tava vendo o vídeo de resumo
Desse episódio? Dos episódios, do episódio do Jujutsu. O que é que acontece? Para você ir para o Planalto Norte, não é todo mundo que pode passar, então existe uma barreira. E essa barreira só é permitido que você avance se você tiver um certo nível de magia ou um nível de habilidade. Então, a Fern teve que mostrar o seu diploma de maga nível 1. Coisa que a Frieren não tem, né? Um documento em que... A série, ela não gosta da Frieren. E é? A série não gosta da Frieren. Exato, é porque ela é muito forte. Mas assim, ela não tem o diploma de maga nível 1. Mas a Fern passou no teste lá e ela tem o diploma, então... Porque a própria Frieren sabia que a Frieren não ia ser aprovada, mas a Fern sim, independente. Sim, porque a Fern é muito boa. E o que acontece? A Fern é muito boa. A Fern é boa, sim. A Fern é boa, só que a Ciri fez isso pra tentar... Como é que fala? Irritar a Frieren, né? Sim. Mas aí o que acontece? Ela mostra o seu diploma e eles abrem as portas para eles irem para o Planalto Norte. E a Frieren, nesse primeiro passo, ela diz, ó, a partir de agora a gente está dentro de um local que é muito perigoso. Porque tem muitas criaturas e a gente tem que ter cuidado. E aí eles dizem, tá muito frio, tanto é que eles colocam um casaquinho, né, uns cachecol, os três estão protegidos contra o frio. Mas existem muitas criaturas nesse meio tempo aí dessa jornada até o norte. E a Frieren bem de boa quanto a isso. E aí mostra, assim, nesse caso eu vou dar um crédito ao anime. O anime, essas cenas em que eles começam a lutar contra as criaturas são muito bem feitas. No mangá ela perde um pouco a qualidade, mas dentro do anime elas ficaram muito bonitas. Tanto os personagens, as lutas, Eu vi um cara falando que, independentemente se você lê o mangá de Frieren ou vê o anime, os dois são obras de arte. Eu concordo plenamente, são obras de arte. Só que assim, no meu caso, nessa história, eu acho que o anime se superou porque ele trouxe os monstros bem melhor. Por exemplo, no mangá. Lembra do monstro gigante que aparece no anime? Lembra? Aqui ele tem um chifre, no anime ele não tem, tá bem mais bonito. Aqui os bichos que aparecem dentro do mangá, eles também não estão tão bonitos quanto o anime. Esses demoninhos aí, eles eram fofinhos. Eles são muito bonitinhos, bem feitos, com uma qualidade muito boa. Aquele é uma Xuxa. Muito boa. Então a gente tem essa perspectiva em que o anime se superou nessa circunstância. Eu concordo que o mangá e o anime eles têm uma qualidade bem interessante. O que acontece é que eles chegam em um determinado local onde tem uma pequena casebre, uma casa lá, para eles se abrigarem. E aí ele conversa com o proprietário da residência e pergunta se poderiam se abrigar ali durante aquela noite ou aqueles dias, porque eles estavam em viagem. E aí ele não se opôs, ele disse, não, vocês podem se abrigar aqui, tem um celeiro para vocês podem se abrigar, eu só queria que vocês, ao irem para o Planalto Norte, eliminassem um demônio que está destruindo todos as carruagens que passam, os mercadores, e ele está dando muito problema, etc e tal. Mas é uma região muito perigosa, tanto é que ele fala, o Stark até pergunta, mas essa região é muito perigosa aqui, né? Por que vocês não se mudam? Por que vocês não se mudam? Aí, aqui é a cara do demônio lá, que eles que estão perseguindo as pessoas, daqui a pouco a gente volta nele. E aí, ele fala que tem muita sentimento ali, ele viveu a vida toda nesse local e tem um apego afetivo por esse local. Então, é importante que essa mensagem que a Frieren traz, em que o apego emocional é importante para as pessoas. Eu não vou sair desse meu lugar porque ele tá tão ruim assim. Eu cresci, eu posso melhorar.
E é isso que ele quer. Ele pediu uma ajuda para que melhore. Olha que fofinha minha trancinha. Então, eu peguei na xuxinha. Então a gente tem essa perspectiva de pensar em melhorar os locais em que a gente vive. Ela traz essa emoção aqui para isso. E aí tem a cena do anime, aquele demônio onde eles lutam. O Stark lutando, a Fern e a Frieren. Em algum momento o Stark luta numa forma 1x1, né? Contra Ele se agarra contra o demônio, se agarra no pescoço, começa a atacar, etc e tal. E aí em um determinado momento a Frieren solta um super raio lá, um poder, usou o traque dela no demônio. E o Stark achava que a gente dá a impressão de que o Stark ia ser atingido, né? Mas aí não, aí já estavam combinados, a Fern utiliza o escudo de proteção e eles eliminam... É que nem aquele outro plano deles de fazer o Stark... Exato, lá no outro episódio lá do lagarto, né? E aí eles conseguem destruir o demônio que estava assolando lá. E a Frieren lembra da mesma passagem que eles tiveram do norte quando ela estava lá com o Himmel, né? Espadas do Himmel, várias estátuas do Himmel, né? Você sabe por quê? Não, por quê? Porque ele sabia que a Frieren ia passar tudo de novo por lá. Aí ele queria que a Frieren lembrasse dele. E ele lembrasse de... E isso é interessante, porque nessas passagens ela vai relembrando de cada coisa que foi importante para ela. E aí uma das coisas que ela se questionou na mesma época que o Stark se questionou agora, por que eles não se mudam? Aí ele diz, não, o meu objetivo de vida é proteger as pessoas e melhorar os locais em que a gente vai passando. E isso foi um aprendizado que a Frieren trouxe para ela e passou para o Stark e para a Fern também dentro dessa perspectiva. Então foi um episódio muito bonitinho, né? Muito gostoso, muito interessante para que a gente comece a ir para frente. Agora, e aí ele fala, ó, termina a Frieren falando para o Stark, muitas pessoas no Planalto. É por isso que eu gosto muito da sexta. Exato. Muita gente no Planalto tem isso como a cidade natal. Eles não querem perder essa perspectiva de que ali eles vivem, eles têm essa necessidade. Então a cidade natal deles precisa ser protegida. Então o episódio da Frieren termina dessa forma, com essa perspectiva em proteger e melhorar os locais das pessoas. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ter análises e novidades todos os dias. É.